Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Olha a gente aqui ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade para você que fica sempre acompanhando aqui a programação da sua TV Arapuã. E fica ligado porque nossa conversa, nossa convidada de hoje está no segundo mandato como presidente da Associação Comercial da Paraíba, a primeira mulher, inclusive, a ocupar esse cargo na Associação Comercial da Paraíba. Estou falando de Melka Farias, está aqui conosco para falar um pouco sobre a situação do setor nesse momento aqui no estado, principalmente com esse debate da reforma tributária. Vai melhorar, não vai melhorar para o setor? Os preços, no final de contas, vão chegar para a gente, consumidor, né? Vamos debater tudo isso e muito mais agora com Melka Farias. Presidente, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço a você esse convite honroso. É sempre bom estar aqui conversando com você, é sempre bom estar aqui com os seus telespectadores também, com todos os ouvintes, podendo passar um pouco do que a gente tem vivenciado aí. E tem muitos temas, né? Tem muitos temas. Bom, em linhas gerais, para a gente começar aqui, ter uma noção, como é que entrou o ano de 2023 para o setor aqui na Paraíba, Melka? Para a gente entender, é uma mudança de governo, tem sempre ali, os empresários ficam sempre ali esperando algo, o consumidor também e tudo. Se você pudesse resumir um tanto quanto esse primeiro semestre e essa transição, o que é que você diria? Eu diria que a gente entrou o ano com muitas incertezas, né? Nós entramos o ano com muitas incertezas, não só como empresários, mas também como cidadãos. A gente não sabia o que viria, a gente não sabia o que aguardar. A gente não tinha nada no período de transição do governo, a gente não tinha nenhuma certeza de nada. A transição foi toda em cima das incertezas. No entanto, agora que a gente tem aí 6 meses, quase 7 meses já de governo, 7 meses, na verdade, de governo, a gente já vê um cenário se ajustando. A gente já vê o mercado já se ajustando. A gente tem aí uma cobrança muito forte do setor produtivo em cima dos juros, em cima do Banco Central com os juros, e a gente precisa entender isso. Mas a gente também vê, por outro lado, a exportação nossa extremamente elevada. A gente tem uma exportação pujante e o tempo todo o agro demonstra que está pronto e preparado para suportar tudo que venha. Então, o que é que eu penso? Né? O que é que eu penso e o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto que os brasileiros e o mercado brasileiro, né, ele é um mercado muito forte. Nós somos muito criativos e estamos prontos para suportar algumas coisas. No entanto, temos que, o tempo todo, tomar cuidado e cuidar de quem cuida do nosso erário. Porque, Luiz, tem uma coisa que eu sempre falo, né, assim, para as pessoas. A gente não pode inverter os papéis. Né? O setor público, ele não gera renda. O erário que o setor público tem é para fazer a gestão da riqueza que o setor produtivo está produzindo, está gerando. Então, a gente não pode deixar e perder de vista o que está acontecendo no Executivo, o que eles estão fazendo. E agora, com essa reforma tributária, é que a gente tem que estar perto mesmo. Né? Eu quero ouvir sobre a reforma, mas você tocou num ponto aí que se chama a questão dos juros, né? Altos, ou considerados altos, inclusive gerando esse conflito entre o governo federal e o Banco Central. Exatamente. Nesse conflito. Qual é a posição da associação e, sobretudo, dos associados, em sua maioria, naturalmente, se não for unânime, em relação a isso? São altos mesmo, devem baixar para poder estimular aí o consumo? Exato. Você já deu a resposta. A gente precisa que os juros eles caiam um pouco. Claro que a gente tem que entender o posicionamento do Banco Central. A razão pela qual estamos a isso. Não é uma vontade própria, não é uma questão também política, é uma questão de... Precisava conter a inflação em algum determinado momento. Precisava se conter uma inflação, os economistas sabem o que estão fazendo, a gente confia no Banco Central, a gente confia na gestão do Banco Central, né? No entanto, a gente precisa também que haja um equilíbrio que diminua um pouco para que o consumo volte, né, a ser pujante, apesar de estarmos em crescimento, viu? Esses primeiros 6 meses a gente teve um crescimento aí no consumo, né, no comércio, a gente teve um crescimento, principalmente aqui na Paraíba, de 2,95%, teve esse crescimento. Que bacana. Em comparação com o mesmo período do ano passado, você teve um registro de aumento... De aumento do consumo, do consumo. Então, assim, a gente precisa aguardar um pouco mais, o Banco Central se ajustar, o setor produtivo está fazendo o papel dele de pedir, você vê as grandes redes pedindo em cima, né? E várias reuniões que a gente vem acompanhando também em São Paulo, em Brasília, junto com a Confederação, tratando desse tema
e sentando à mesa para discutir os pontos fortes e os pontos fracos que precisam ser discutidos. O impacto disso na economia, né? O semestre para aqui, para Paraíba, é uma visão de semestre de mais abertura de empresas, de mais fechamento, enfim. Eu acredito que de mais abertura de empresas. Eu não tive esse estudo ainda em mãos, mas eu vou buscar e vou lhe dar. Não tive ainda, mas eu acredito que mais abertura... Eu falo pelo meu setor. Dólar caiu, né? A crise do contêiner se estabilizou novamente e eu sou do setor da área do comércio exterior. Então, o câmbio está em baixa, né? E isso é muito bom para quem compra, para as indústrias que compram insumos, né? Para as empresas que compram produtos acabados, enfim, isso é muito bom. Por outro lado, o setor de exportação perde um pouco com o câmbio. Mas o câmbio está um câmbio equilibrado. Ele não está um câmbio ruim para quem exporta e ruim para quem importa. Não, ele está um câmbio equilibrado. Ele está um câmbio equilibrado. Então, está muito bom para o comércio exterior, para quem atua no comércio exterior. E eu vejo, Luiz, eu vou dizer uma coisa a você. Está tão forte que eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou arranjar a agenda para atender todo mundo? Porque todo mundo está muito ávido em fazer negócio. Eu tenho percebido essa Olha que bom. Proatividade. Você fala aqui na Paraíba. Eu tenho percebido essa proatividade, né, dos empresários buscando novas oportunidades e buscando melhorar e aumentar a sua margem. E até que ponto os poderes públicos aqui da Paraíba têm ajudado ou atrapalhado isso? Vou lhe dar um dado de agora, notícia quentíssima. Olha aí, aqui é o local para isso. Estou vindo de uma reunião com o secretário Mari Alves e o executivo Bruno e toda a equipe dele, ali, o diretor Rômulo também, e com parte do Conselho dos Presidentes estava lá, a CDL, um pleito da CDL que nos convidou para falar sobre o artigo 1601, né, a norma 1601 que taxa o PIX, e que, na verdade, não está taxando, não está taxando, mas eles pedem a informação. Né? Então, o governo, você veja que o governo, ele tem, pelo menos na Secretaria da Fazenda, de Mari Alves, ele tem o tempo todo buscado o diálogo com o setor produtivo. Né? Então, hoje estávamos sentados lá, a Associação Comercial, o CDL, SESCOM, o CRC estava lá também. Discutindo um tema que é de interesse extremo para funcionamento. Extremo. Então, na próxima semana, a gente vai ter aí novidades com relação ao marco regulatório para se começar a passar essas informações, né, para o governo. Então, a gente conseguiu fazer uma mudança porque estaria sendo obrigatório agora, né, a partir desse ano. No entanto, o governo, na segunda-feira, não quer antecipar, porque ainda vai sair, né, o Diário Oficial. Mas sinalizou flexibilização. Não só flexibilidade, mas também, de forma pedagógica, chamar os contadores, chamar as empresas de softwares para sentar à mesa também e dizer assim, como é que nós vamos fazer? Vamos ensinar isso aqui, o que vocês estão precisando, quais são as dúvidas? Vamos sanar todas essas dúvidas para que a gente possa começar a cobrar quando for para cobrar, que eu não quero adiantar. Bom, em curso e em meio a tudo isso, no Brasil, a discussão sobre o avanço da reforma tributária neste país, sobretudo no que diz respeito à questão do consumo, da relação de consumo. Já aprovada na Câmara, está indo para o Senado. Vocês têm acompanhado isso de perto, você foi para Brasília algumas vezes nesse sentido. Que leitura você pode trazer da visão da Associação Comercial aqui na Paraíba em relação à reforma tributária, em linhas gerais? A Associação Comercial, junto com toda a rede, que é a Confederação, a gente vem discutindo e vinha pautando já, fazendo algumas discussões, tanto com o relator, que era o deputado Agnaldo Ribeiro, o Reginaldo Lopes, a gente fez várias reuniões com eles, junto com a UNEX, que é a União... Discutindo aquele texto ali. Os temas, alguns temas, né? Por exemplo, zerar a cesta básica. A gente conseguiu zerar a cesta básica, porque eles não iam zerar. Favoráveis a isso? A gente era favorável a isso o tempo todo, né? Desburocratizar, não aumentar o imposto, não aumentar a alíquota. Agora, o que a gente percebeu? A gente percebeu que foi aprovada uma reforma que os próprios deputados, e aí a gente escutou isso de vários deputados e foi veiculado em todo o tempo, que os próprios deputados da base e a maioria dos deputados, eles não tinham conhecimento do texto. Como é que você vai aprovar uma reforma complexa, que é de extrema importância para todo o setor produtivo e para toda a economia de um país,
sem permitir que quem vai aprovar analise, porque alguns deputados receberam em cima do dia, na hora, 5 minutos antes. Como é que você lê? Primeiro, para fazer leitura dinâmica, em 5 minutos você não consegue. Sobretudo o tema já é complexo por natureza. Sobretudo que você não pode só ler, você tem que analisar e entender os impactos que aquilo vai acontecer na economia, né? Então, tem vários pontos. E agora está aprovado, vão ter vários pontos que vão ser através de lei complementar. Isso, né? Para regulamentar. Para regulamentar, vão ter as leis complementares. E aí a gente quer discutir agora com os senadores, porque agora a pauta está no Senado. Isso, tá. Então, que pontos, assim, você citou alguns, assim, tem pontos favoráveis que vocês aplaudiram, construídos com as federações de comércio? Construídos juntos, é. Certo. E pontos negativos, assim, o que é que vocês acham que é o grande, olha para frente, assim, isso aqui tem que sair, não pode continuar. Tem algo nesse sentido? Tem algumas situações, eu até tive uma informação de que a alíquota, a alíquota de todo o tributo do país, ele é 35%. Historicamente, ele era 35% do PIB do Brasil, certo? E aí ele foi reduzindo e chegou em 32%. Com certeza, eles vão aumentar essa alíquota. A gente não sabe quais são as alíquotas. A gente não está definindo ainda. Mas eles vão Cada estado pode definir uma alíquota única, né? Eles vão adequar para esses 35% e vão dizer, nós não estamos aumentando, nós estamos readequando ao PIB. E isso é um ponto que a gente tem que bater. A gente tem que saber quais são as alíquotas. Hoje a gente não sabe quais são as alíquotas. No texto a gente ainda não tem as alíquotas que vão ser. Se fala em 25%, 28% para serviço, mas a gente não tem a certeza que vai ser isso. Se fala também em finalizar no texto, encerrar todos os incentivos fiscais. E aí como é que vai ser isso? Vai se ter um fundo de desenvolvimento regional para não se perder. Vai se aglomerar agora todas as indústrias num único polo? O Nordeste vai perder porque o Sul, São Paulo é muito forte na indústria? Como é que vai ser isso, né? Então, tem muitos pontos. O cashback ainda. precisa ser regulamentado. O cashback precisa ser regulamentado. Ainda a gente precisa entender como é que vai ser esse cashback. Então, tem vários pontos, Luiz, que precisam ser aclarados para a gente. E vocês vão acompanhar isso? Vocês estão acompanhando? Você teve reunião recente com presidentes de associações dos setores produtivos aqui na Paraíba. Isso. Vocês estão acompanhando isso de perto? Estamos, bem próximo. A gente tem o Conselho dos Presidentes, que é o Conselho dos Presidentes das entidades empresariais, dos sindicatos patronais e dos conselhos de classe. Então, esse conjunto de presidentes, né, que estão lá, a Associação Comercial, CDL, a Brasel, Sinduscom, enfim, vários, a BIH, a BAV, então tem vários presidentes, a gente está tratando com o setor produtivo, né? com quem define ali, quem está se relacionando com o setor produtivo, com os empresários. E a gente vai ter uma conversa, um diálogo com a bancada paraibana do Senado. Então, a gente já tem uma agenda com o senador Efraim Moraes, agora no próximo dia 27, às 9 horas, no auditório do SENAC, né? Já está confirmado. A gente também já convidou o senador Veneziano Vital do Rego e a senadora Daniela também já sinalizou. Os três que vão votar no próximo... Os três que vão votar. Então, a gente precisa conversar com eles e dizer... A gente só tem 2 pleitos. São muito tranquilos. Primeiro, desburocratizar. O IVA dual, como eles querem colocar, né? Que é juntar os federais, separar o municipal e o estadual, né? O IVA dual é uma forma de desburocratizar. Ok, mas e esse conselho? Como é que vai ser a regulamentação desse conselho? Composto. Como é que vai ser composto? Era com 27, agora é com 13. Então, ainda está muito... Tem muitas incertezas no ar para que a gente possa ter segurança de como vai ser. Outro ponto vamos passar 10 anos com 2 tributações? Esse período de transição. Esse período de transição, o custo disso para o erário, o custo de ter 2 sistemas para o erário, como é que vai ser isso, né? Então, tem perguntas que a gente precisa fazer. E esse evento é para quando, Melka? 27. 27, naturalmente para as pessoas ligadas ao setor e associados, mas de certa forma aberto para a discussão da própria sociedade acompanhar. A gente vai tentar, inclusive, colocar online para que todo mundo possa acompanhar. A gente vai fazer esse democrático para todos os associados de todas as entidades que estão
participando. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aliás, duas. Do ponto de vista de... Os empresários e os comerciantes estão assim... Olha, eu preciso de pessoal, ou seja, da associação técnico que consiga explicar como é que a gente vai andar. Essa é uma demanda. E a associação pode garantir e assegurar isso. Sim. E dois, no final das contas, quando vocês leem isso, assim, a leitura para o consumidor, vai chegar a redução na ponta? Vocês pensam nisso ou não estão pensando nisso agora? Só quer diminuir a questão do custo mesmo de produção e de venda? Para o consumidor, uma das coisas que eu mais ouvi, né, e a gente tem visto na reforma tributária, é a transparência do que você está pagando. Você vai saber quanto está pagando de imposto naquele produto. Você vai saber quanto você está pagando de IPI, quanto você está pagando de PIS, de COFINS, de ICMS, enfim, de ISS. O que você está pagando? Para onde vai? A grande diferença é como é que vai ser pago isso. O produto vai ser R$50 na minha loja. Esse produto aqui, esse celular, R$50. Você está comprando R$50. Quando você chegar lá no caixa, ele vai ser 55 ou sei lá, 62. Enfim. Por quê? Porque você vai pagar o imposto. Então, o produto ele não vai estar agregado aqui. Então, você vai estar vendendo o produto e o imposto é outra coisa. Entendeu? Então, essa transparência é positiva. Essa transparência é muito positiva, porque a gente vai, enquanto consumidor, a gente vai entender o que a gente está pagando até para a gente poder estar cobrando também dos nossos legisladores, né? Mas enfim, assim, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer perguntas, né? O ponto crucial é não permitirmos que as alíquotas aumentem, não permitir o aumento do tributo, não permitir passar do que a gente já tem hoje. A gente já tem uma carga tributária muito alta, né? Se a gente conseguir desburocratizar e se a gente conseguir manter a carga tributária, tá ótimo. Perfeito. É a torcida de todo mundo. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, eu queria conversar um pouco sobre os desafios, para além da questão tributária, os desafios do comércio aqui na Paraíba, especificamente em João Pessoa, tá? Bom, um minutinho a gente volta aqui no Rede Verdade.